Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Walk and Talk aqui nessa manhã quente e úmida em Dubai. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que ele é bem polêmico. E infelizmente eu não sei porque isso acontece, mas ninguém gosta de pagar comissão para corretor. A pessoa que está vendendo confia um dos seus maiores bens a uma pessoa para vender e reclama que tem que pagar comissão. A pessoa que está comprando vai fazer um grande investimento e reclama que tem que pagar comissão. Então está todo mundo sempre reclamando e essa é a realidade de quem trabalha com venda de imóveis. Na minha posição enquanto developer, enquanto construtor, enquanto incorporador, eu sempre faço o máximo possível para remunerar o máximo que eu puder para os corretores que trabalham com a gente, porque no final do dia o sucesso do meu projeto, que é a venda dele, vai terminar lá na ponta com o corretor. Ele é como o atacante num jogo de futebol. Ele é o cara que vai fazer o gol. Então, se o pessoal do time, da defesa, do meio-campo, não passar a bola para ele, não fizer um bom trabalho, ele não vai conseguir fazer o gol. E sem atacante, fica mais difícil para o time ganhar também. Então, é importante fazer esse pagamento, mas infelizmente, o pagamento da comissão é sempre um problema. No Brasil, é meu entendimento que quem paga a comissão é o vendedor do imóvel. Ele está colocando o seu imóvel para vender e ele faz esse pagamento da comissão. É meu entendimento também que no Brasil trabalha-se muito pouco com exclusividade, as comissões são relativamente baixas, na casa aí entre 4% e 5%. E os corretores, por ter uma remuneração baixa, acabam não trabalhando em cooperação com outros corretores. O que acontece, ou até então acontecia, a gente vai ter que ver quais são as cenas do próximo capítulo, no mercado em Miami. Antes de falar de Miami, aqui em Dubai, por exemplo, quem paga a comissão, via de regra, é o comprador. O comprador ele vai remunerar o seu corretor e o vendedor remunera o corretor dele. Então, normalmente há uma divisão de pagamentos entre a comissão. Que esse modelo aqui de Dubai, para falar bem a verdade, me parece o mais justo, porque cada pessoa remunera o profissional que lhe ajuda. Se eu estou no processo de compra de um imóvel, eu vou contratar um corretor. Então eu tenho que ser o responsável por pagar a comissão dele. Se eu tenho um imóvel que está sendo vendido, eu vou contratar um corretor para fazer a venda do meu imóvel. Então eu tenho que contratar esse corretor. No mercado dos Estados Unidos, funcionava, ou funciona, ou vai funcionar até o dia 17 de agosto de forma diferente. No mercado dos Estados Unidos, a gente tem um sistema chamado MLS, Multiple Listing System, que ele é administrado ou regulamentado pela Associação Nacional de Corretores, a NAR, National Association of Realtors, e cada estado, cada região, aliás, dentro do estado, utiliza o seu MLS específico. Então lá em Miami a gente tem um, na região de Tampa, Orlando e Daytona existe outro, tem um outro MLS na região de Naples, na região de Pensacola, na região de Jacksonville. Então cada região tem o seu próprio MLS, que é subadministrado ou subregulamentado pelas associações locais de corretores. E qual que é a importância desse MLS? Para colocar um listing, para colocar um imóvel no MLS, o primeiro princípio é que não haja duplicidade de endereço. Ou seja, dois corretores não podem publicar o mesmo imóvel. O que leva aos corretores nos Estados Unidos, de uma forma em geral, todos aqueles que utilizam o MLS, pelo menos, o que é 99,9%,
fazerem contratos de exclusividade de venda. No Brasil isso não é muito comum. O vendedor, quando ele quer vender um imóvel dele, uma casa aqui, por exemplo, ao invés de se dedicar a uma pessoa e dizer a essa pessoa que ela tem exclusividade e com isso ela se sentir motivada e segura para colocar todo o seu esforço, o vendedor no Brasil, desculpem a palavra, prostitui o imóvel dele e coloca com 50 corretores. Então 50 imobiliárias vendendo o mesmo imóvel. Aí tu entra nos portais lá, vê o mesmo imóvel várias vezes. Por que que isso, na minha opinião, é ruim? Porque o corretor que sabe que tem outras pessoas vendendo imóvel, ele fala assim, beleza, vou deixar isso aqui na prateleira, se alguém me perguntar eu vendo. E eu vou me dedicar a esses poucos imóveis aqui que eu tenho exclusividade. Então, é um mercado onde, é um sistema no Brasil onde o vendedor perde muito poder de venda. Ele acha que ele está amplificando, mas na verdade ele está deixando o produto dele em várias prateleiras que ninguém está vendo. Nos Estados Unidos isso é diferente, como eu estava explicando, por causa da exclusividade. No momento que eu capto um imóvel para vender, fiz um contrato com um cliente para vender o imóvel dele, eu registro esse imóvel nessa plataforma, no MLS. Uma vez que eu faça isso, todos os corretores de todas as imobiliárias são conectadas ao mesmo MLS. Então o Daniel está vendendo esse imóvel, eu coloquei esse imóvel lá. Agora vamos supor que o João tem um cliente. O João é um outro corretor que tem um cliente e ele está buscando para o seu cliente um imóvel. Ele não olha simplesmente no seu portfólio, lógico que se ele tiver dentro do seu portfólio um imóvel para o cliente dele, ele vai dar preferência para isso, porque ele vai ganhar mais comissão. Porém, caso ele não tenha nada que atenda aos objetivos ou desejos do cliente dele, ele vai dentro dessa plataforma na MLS e vai colocar os parâmetros. Ó, essa pessoa, eu estou buscando um imóvel de $1 milhão, 2 quartos, na região de Downtown. Aí todos os imóveis dentro dessas características vão aparecer para ele, independentemente da imobiliária. Tanto os imóveis que estão na imobiliária do João vão aparecer, quanto nas que estão do Daniel, nas que estão do Miguel, do Renato, da Francisca, de todo mundo. E quando o João seleciona os imóveis, ele liga para os corretores, ó, eu tenho um cliente, está interessado nesse imóvel, bababá. Ele leva o cliente lá, apresenta o imóvel, se houver o acordo de comprar, na hora da venda, o vendedor pagou 6% de comissão. Esses 6% de comissão vão ser divididos. 3% via de regra para o corretor que representou a venda, né, para a pessoa que pegou esse imóvel, e 3% para o outro corretor que trabalhou com o comprador. Então ficam os dois corretores remunerados e está todo mundo feliz, tá? Então esse sistema deixa todo mundo seguro para trabalhar, porque o corretor que está trabalhando, que trabalha a venda, sabe que vai ser remunerado. E o corretor que trabalha a compra também sabe que vai ser remunerado e quanto vai ser remunerado. Isso faz com que mais pessoas vejam esse imóvel que o vendedor esteja querendo vender, porque todos os corretores têm acesso. Todos os corretores têm acesso e eu representando, ou o João representando o comprador, sabendo que ele vai ser remunerado pelo vendedor, apresenta esse imóvel e não corre o risco de tomar um balão. Tá? Qual que é o ponto negativo desse sistema? Porque eu falei do ponto positivo. Qual que é o ponto negativo? E isso, eu já pensava isso desde o início. Bom, se quem está pagando a comissão é o vendedor, para quem eu trabalho? Eu tô
realmente ajudando o comprador a comprar um imóvel ou eu trabalho para o vendedor juntamente com o corretor que representa, que tem o listing, que tem o contrato de exclusividade? No final do dia, quem paga a conta é quem manda, certo? Quem paga a conta é quem manda. Você contrata um advogado para te defender, você paga esse advogado. Você contrata um médico, você paga esse médico. E você contrata um corretor para te ajudar na compra, quem está pagando diretamente é o vendedor. O comprador paga indiretamente porque é lógico que essa comissão vem do preço de venda. Então o preço de venda, teoricamente, ele é mais alto por ter que remunerar os dois. Mas no final do dia, quem paga a conta manda. Então o que começou a acontecer? Alguns vendedores, ao invés de pagar 5% de comissão, 4% de... ao invés de pagar 6% de comissão, começaram a pagar 5%, 4%, vi casos até de apenas 3%. Então qual é o problema disso? Como eu expliquei para vocês lá no início do vídeo, quando é feita a venda, essa comissão que é paga pelo vendedor, ela é dividida entre o corretor que representa na compra e o corretor que representa na venda. Então se ele paga 6, é 3 para cada. Se ele paga 5, é 2,5 para cada. Se ele paga 4, é 2 para cada. E isso fica visível para nós corretores no MLS. Isso fica visível para nós corretores no MLS. Quando eu vejo um imóvel, eu consigo ver no MLS quanto que está sendo pago de comissão em total e quanto vai vir para mim, representando o comprador do imóvel. Então o que começou a acontecer é que corretores, esse é o problema de quem paga a conta é quem manda. Corretores que começaram a ver imóveis que pagavam menos comissão no sistema, não mostravam esses imóveis para os seus clientes. Então eu estou lá representando um comprador, me pediram um tipo de imóvel específico, eu vou no sistema, olho esse imóvel e vejo, porra, esse imóvel aqui atende o comprador. Mas a comissão é baixa. Então eu não mostro, não dou preferência para esse imóvel e dou preferência para aqueles imóveis que pagam uma comissão mais alta. Então isso começou a acontecer com frequência. Não existe, né? Até existe, mas não era praticado o contrato de representação do comprador. E um advogado entrou com um processo nacional contra a Associação Nacional de Realtors a respeito desse problema, aonde as comissões eram maquiadas, não existia transparência, o comprador não sabia quanto que o corretor estava ganhando e o vendedor não sabia, entre aspas, muito embora isso esteja escrito no contrato, ele alegava que não sabia que estava pagando a comissão do outro. Então, foi feito um lawsuit, um processo contra a associação perdeu, teve que pagar um caminhão de dinheiro e eles entraram num acordo que vai mudar dramaticamente como funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos. A partir do dia 17 de agosto, todo comprador ou todo corretor que atua com um comprador vai ter que, obrigatoriamente, o corretor não pode mostrar imóveis para um potencial cliente, para um prospect, para uma pessoa que ele esteja trabalhando para encontrar um imóvel, não pode mostrar imóveis para ele sem antes assinar o termo de remuneração do corretor. Nesse termo vai ficar muito claro quanto que o corretor está ganhando. E essa conta vai ter que vir de alguém, do comprador ou do vendedor. No caso do vendedor, no nosso sistema MLS, não vai ficar mais visível se existe comissão
para remunerar o comprador. Lembra que quando eu falei para vocês que lá no MLS hoje, quando eu cadastro um imóvel, eu cadastro a comissão e quanto vai ser pago para cada parte. Isso não vai ficar mais visível. Ou seja, teoricamente, eu, enquanto corretor, não vou mais ver se existe pagamento de comissão. Então, o que vai ter que ser feito? Eu vou ter que colocar dentro do meu contrato de representação de clientes uma remuneração pelo meu trabalho, que se não for paga pelo vendedor, o comprador vai ter que me pagar. E logicamente eu posso estabelecer com o meu cliente que a minha comissão é 3% e que vai ser descontada qualquer comissionamento que é remunerado pelo vendedor. Qual é o problema disso? Aquela situação de não mostrar imóveis que não pagam comissão vai ser ainda pior, na minha opinião. Porque agora, apesar de não estar escrito, eu vou ligar pro cara. Amigo, por que eu tenho que ligar para ele perguntando? Porque o meu cliente comprador tem que saber que existem outros imóveis à disposição, mas que eles não me pagam comissão. E essa pessoa vai ter que me pagar a comissão. Então ele tem que saber porque é um custo adicional para ele, como acontece aqui em Dubai. Mas aqui em Dubai é a prática do mercado, já é a regra. Quando eu atendo um cliente, eu falo, é o preço do imóvel mais 2 ou 3% do valor da comissão. Então nos Estados Unidos isso vai começar a acontecer, eu vou ligar pro cara. Tem comissão pro vendedor? Se não tem comissão pro vendedor, aí eu ligo pro meu cliente. Eu tenho outros imóveis aqui, mas ele não me paga comissão. E a minha comissão é 3%. Você vai me pagar? Não vou te pagar, então eu também não mostro imóvel. Então vai ficar pior em termos de serviço, vai ficar pior para todo mundo. Pelo motivo que ninguém gosta de pagar comissão. O que não faz sentido, o comprador quer comprar. O comprador quer comprar, então ele tem que remunerar o profissional que ajuda ele. Porque o profissional, o corretor, ele não é simplesmente um mostrador de imóvel. Se ele é um mostrador de imóvel, ele tem que ser remunerado como nada. Mas o corretor de imóvel normalmente presta um serviço que vai além disso. Ele dá assessoria financeira, assessoria de financiamento. Aqui nos Estados Unidos ou em Dubai, ainda mais porque o cliente está vindo do exterior, então é um serviço mais qualificado, porque a maioria das pessoas que compram fora estão comprando pela primeira vez, não sabem como é que funcionam as leis, como é que funcionam as regras, então isso tem que ser remunerado, esse conhecimento. Outro dia eu tive um caso que foi resolvido, mas o cliente aqui em Dubai, veio aqui em Dubai, trabalhou um mês comigo, a gente fez 5 saídas, uma por semana, para buscar imóveis. E no final ele falou, mas 2% é muito. Sim, não é. Mas tu só me mostrou 5 imóveis. Eu não te mostrei só 5 imóveis. Eu trabalhei contigo por um mês. Eu sentei contigo, analisei as tuas necessidades e dentro desse mercado aqui de Dubai, que é ainda pior do que os Estados Unidos, porque ele não é organizado, eu achei as unidades. Conversei contigo sobre financiamento, conversei contigo sobre abertura de empresa, conversei contigo sobre visto, conversei contigo sobre seguro, sobre garantias, sobre toda uma série de negócios que é muito mais do que simplesmente mostrar um imóvel. E você tomou a sua decisão de investir esse dinheiro aqui com base no meu conhecimento, que eu adquiri ao longo de quase 15 anos de carreira, quase 20 anos, né? 15, 2008. No mercado imobiliário. Então, 2% não é pouco. 2% não é pouco, porque o cliente só vê a 1 hora por semana que a gente trabalhou junto. Ele não vê todo o processo, todos os relatórios, tudo que eu mandei para ele. Então é um serviço extremamente complexo ser corretor. É um trabalho extremamente qualificado ser um bom corretor e o corretor precisa ser remunerado. Então agora, você que quer comprar imóvel nos Estados Unidos, fique sabendo que a remuneração vai ter que ser paga por você, integral ou parcialmente. Do contrário, você enquanto comprador vai ser prejudicado, porque o seu corretor não vai lhe mostrar imóveis cujo comprador não paga a comissão. Então é isso, pessoal. O que vocês acham disso? Comenta aí, o que é justo?
que paga a comissão, o comprador ou o vendedor? Eu quero saber. Até mais.